Já aqui no exercício número 6, ele traz uma série de elementos e ele solicita para nós classificarmos como despesa fixa, variável, como custo fixo ou variável, inclusive também, se for o caso, for investimento e uma perda. Então aqui nesse exercício nós temos, olha só, vários elementos, um exercício muito bacana para a gente realmente poder treinar e poder passar a régua no que diz respeito à classificação dos gastos. Isso tudo é essencial para nós darmos sequência para os próximos módulos que envolvem a parte prática. Então aqui nós vamos classificar as comissões sobre vendas. Comissões sobre vendas, inclusive nós mencionamos nos exercícios anteriores, que comissões sobre vendas é uma despesa. Ele é uma despesa variável, porque toda vez que existe a venda, vai existir a comissão. Então eu tenho uma variação direta em virtude da venda. Então, a despesa variável. Consumo de açúcar em fábrica de doce. Então, isso aqui nada mais, nada menos que uma matéria-prima. Então, matéria-prima está ligada ao processo fabril. Então, eu tenho variação da produção em virtude, automaticamente, desse consumo de açúcar, né? Então, automaticamente aqui é um custo variável, né? Então, eu tenho a variação da produção em virtude dessa matéria-prima. Então, quanto mais eu produzir, mais matérias-primas eu vou precisar. Então, custo variável. Energia elétrica, só que aqui ele menciona que é da área administrativa. Então, se é administrativo, ele é uma despesa. Então, a energia elétrica ela não tem variação em virtude da venda. Se ela não tem variação em virtude da venda, então é despesa fixa, né? Então, a gente começa a pensar, quanto mais eu vender, mais energia eu gasto. Não tem uma correlação direta, então automaticamente é uma despesa fixa. A energia elétrica vai existir independente da venda. Claro que o valor pode alterar, e lembrem-se sempre daquele conceito. Custo fixo ou despesa fixa não é que o valor é o mesmo, não é que a periodicidade é a mesma. Então, tome bastante cuidado para não se confundir com relação a isso. Energia elétrica, só que agora ele menciona do consumo da área industrial. Da mesma forma que eu mencionei, né, em uma das correções dos exercícios anteriores, que a mão de obra poderia ser classificada como um custo variável e um custo fixo, eu fiz essa explicação. Se você não viu, volte nos exercícios anteriores para assistir essa explicação. Aqui a energia elétrica, nessa mesma analogia, nesse mesmo exemplo, ele pode ter essas duas classificações. A energia elétrica, quando faz parte do processo fabril da área industrial, ele é um custo variável. Então, quanto mais eu produzir, mais energia eu vou gastar. Cabe destacar, se ele for classificado como variável, eu tenho que ter uma medida, eu tenho que saber exatamente para cada produto que eu faço essa produção, quanto que eu estou gastando exatamente de energia elétrica. Se eu não sei ou não tenho instrumentos para fazer essa medição, eu jogo essa energia como custo fixo. Haja visto que eu vou ter que fazer um rateio. Tá? Então, se eu tenho lá um processo fabril que eu faço várias linhas de produto, várias produções, e no final do mês eu não tenho a noção quanto que cada produto, ou mesmo até serviço que eu utilizei, eu tenho que fazer um rateio, então na verdade ele é fixo. Agora, quando eu tenho instrumentos para poder fazer essa medição, ele é variável. Tá? Então, grandes corporações ou grandes indústrias, geralmente ele tem instrumentos em cada uma das máquinas para poder fazer essa medição. Então, nesse sentido, ele é variável, perfeito? E outro detalhe também que a gente tem que colocar aqui, é sempre interessante analisar se realmente essa energia elétrica faz parte do seu processo fabril. Não é porque a energia elétrica ela vai ser o custo, tá? Pode ser que essa empresa utilize de outras formas, né, de energia que existem para poder fazer esse processo. Então, é interessante sempre conhecer como é o processo produtivo, porque aqui não tem uma receita do bolo, perfeito? Fretes de entrega. Então, esses fretes de entrega estão ligados às vendas, tá? Então, se está ligado às vendas, é uma despesa. Toda vez que eu vender, eu vou ter o frete. Então, variação em virtude da venda, então a despesa variável. E depois nós temos a aquisição de veículos para entrega. Toda vez que eu tenho essa palavrinha aquisição, eu tenho a classificação de investimento, uma vez que ele só está comprando. Então, foi um investimento, está no ativo não circulante imobilizado, aplicação de recursos do negócio. Depois eu também tenho frete, só que diferentemente do anterior, esses fretes são de insumos produtivos. O que significa isso? São fretes que eu vou usar no meu processo produtivo, para automaticamente fazer a produção. Então esse tipo de frete aqui é um custo variável. Então observe, o mesmo frete, né, terminologia eu preciso saber, ele é usado para o meu processo produtivo, ou seja, para chegar essa matéria-prima até mim e poder fazer o processo de produção, ou é para entregar? Porque dependendo da classificação, ele pode ser uma despesa ou pode ser um custo. Então, observe aqui que realmente nós precisamos ter as informações. Não tem a receita do bolo, porque nós precisamos compreender todos os elementos que compõem essas informações. Qual frete você está falando? É para poder te instruir e entender qual é a classificação. Isso tudo, inclusive, interfere na precificação.
tá? Nós vamos falar mais à frente. Gastos com depreciação da fábrica. Esse gasto com depreciação da fábrica aqui, como ele mencionou fábrica, ele é um custo. E automaticamente essa depreciação, a perda de valor contábil, ela vai existir independentemente da produção. Então, ela é um custo fixo, beleza? Então, você produzindo ou não, aquela máquina ela vai perder o valor. Por esse motivo, ele é fixo. No entanto, aqui cabe uma ressalva, da mesma forma que nós fizemos na energia e nós fizemos na mão de obra. A depreciação, gente, existem casos que a gente chama de exaustão. Ou seja, eu tenho um processo de produção ininterrupto. Vamos fazer uma analogia que geralmente o pessoal faz isso na prática, ligado, por exemplo, a carro, para fazer Uber ou trabalhar como aplicativo. Então, eu comprei um carro e vou dividir esse carro, por exemplo, com 3 pessoas, 3 amigos, 3 parceiros. Eu vou usar na parte da manhã, o Zezinho na parte da tarde e o Guinho à noite. Esse carro não vai ter aquela mesma depreciação normal que os carros geralmente têm. Ele vai depreciar, ele vai perder valor muito mais rápido. Então, nesse sentido que existem situações de exaustão que eu estou usando além do limite, essa depreciação também ela passa a ser variável. E quando também eu tenho situações em que eu sei a vida útil do meu equipamento por horas, e sempre eu estou usando naquele período medindo por hora, eu posso jogar a depreciação também como variável nesse sentido. Quando o pessoal usa isso muito no mundo agrícola, né? Um trator tem a vida útil de tantas horas máquinas, né? Então, automaticamente eu posso fazer essa depreciação como variável, conforme for acontecendo, né, a utilização dele. Perfeito? Então, umas ressalvas importantíssimas. Depois eu tenho gasto com depreciação também, dos micros, né, dos computadores das lojas. Como aqui ele mencionou loja, é uma despesa. E eu não tenho variação em virtude da venda. A depreciação vai acontecer independentemente da venda. Então, aqui é uma despesa fixa. Depois nós vamos, deixa eu só descer um pouco aqui. Depois nós vamos classificar os gastos com manutenção fabril. Esses gastos com manutenção fabril é um custo, só que essa manutenção no sentido de preventiva, não é? Essa manutenção seria um custo fixo, porque ela vai existir independentemente do processo fabril, porque você está sendo preventivo. Observe que dependendo da classificação a gente tem sempre que entender. Se você for fazer essa manutenção preventiva, né, essa manutenção da fábrica, vai acontecer periodicamente, é um custo fixo. O exemplo do carro que nós estávamos mencionando agora há pouco, seria, por exemplo, a troca do óleo, que a gente pode fazer essa troca por tempo ou por km rodado. Então, automaticamente, se você rodar ou não no carro, por exemplo, você tem que ir lá fazer aquela manutenção. Senão, automaticamente, você vai estar rodando com o carro, né, às vezes com o óleo ali, meio já vencido, e isso pode gerar uma manutenção depois um pouquinho mais cara, que aí você não fez a preventiva, você vai fazer a corretiva. E a gente sabe que é um pouquinho mais caro. Perfeito? Então, essa manutenção que nós entendemos como aquela preventiva, então ela vai ser fixa independentemente do processo produtivo. Compras de máquinas industrial. Sempre que aparecer a palavrinha compra, aquisição, isso aqui é um investimento. Gastos com seguros das fábricas, falou fábrica, custo, e nesse caso aqui, fixo, porque independentemente da produção, ele vai existir. Eu não tenho um vínculo, né, variação em virtude da produção do seguro. Então, se eu produzir, eu faço seguro, se não produzir, não tem seguro. Não existe isso, né? Acaba não existindo. Depois eu tenho esse mesmo seguro para as lojas, tá? E esse seguro para a loja é uma despesa fixa, quase na mesma analogia do exemplo anterior. Então, se eu tenho o seguro, quando eu vendo, tenho seguro. Não vendo, não tem seguro. Variação em virtude da venda, existe isso? Não, o seguro ele vai existir independentemente da venda. Então, por isso que ela é despesa fixa. Depois eu tenho gastos com supervisão da linha de produção. Falou linha de produção é custo. Geralmente esse supervisor aqui, ele tem um valor fixo que ele ganha, né? Então, se ele tiver esse valor, ele é um custo fixo, porque ele vai ganhar aquele valor, aquela remuneração, independentemente da produção. Outra ressalva aqui que cabe destacar, em algumas situações, né, de supervisão, ele tem um valor fixo e um valor variável. Se isso acontecer, o que ele ganha de remuneração como fixo, ele vai ser custo fixo, independentemente da produção que está ganhando dele, é garantido. E aquele que ele ganha geralmente, conforme a produção, que chama-se produtividade, olha o nome, produtividade, variação em virtude da produção, uma recompensa por bater as metas, por incentivar ou ficar no pé para o pessoal produzir bastante, ele é variável, perfeito? Então, uma observação aí, aqui eu vou deixar apenas como fixo, mas imaginando a situação que ele tem uma remuneração única. Mas se for essa situação em que ele tem uma produtividade, uma variação no resultado, também entraria como variável. Leasing de veículos administrativos. Leasing é como se fosse um exemplo de um aluguel, tá? Tem algumas características do aluguel. Então, falou administrativo é a despesa. Nesse caso, é uma despesa fixa, porque independentemente das vendas, eu vou ter aquele valor, né, do aluguel, valor daquela parcela para ser
paga, haja vista que eu preciso desse veículo. Geralmente o pessoal ir ao banco, resolver serviços administrativos, burocráticos ou visitar clientes. Depois eu tenho a limpeza e conservação das lojas. Falou lojas, administrativo, despesa. Não tem variação em virtude da venda. Então, se você não vender, não limpa a loja. Então, vai acontecer essa manutenção independentemente do processo das vendas. Depois nós temos consumo de matéria-prima do processo fabril, que é semelhante àquele açúcar, né? Então, variação em virtude da produção. Então, essa matéria-prima aqui é um custo variável. E depois nós temos também o material secundário consumido na fábrica, que também é um variável. Por quê? Seja ele a matéria-prima principal ou seja ele a matéria-prima secundária, eu vou ter variação em virtude da produção, tá ok? Então, aqui seria uma matéria-prima que às vezes não é tão relevante, não é tão importante. Então, por exemplo, às vezes você está fazendo ali um arroz e às vezes você pode colocar um dente de alho ou não. De certa forma, isso não vai interferir tanto. Tem algumas pessoas que vão falar, dependendo do gosto, nossa, interfere muito. Ou mesmo a cebola, às vezes é um material secundário. Mas para fazer o arroz, o ponto principal é inclusive o arroz. Não é? Então, esses outros elementos temperos seriam secundários. Claro que isso aqui seria um exemplo. Sobras de matéria-prima consumida. Essas sobras de matéria-prima consumida, conforme o próprio nome diz, é uma perda. Nesse caso aqui, ele está fazendo o processo produtivo e aquele material que sobra ele não consegue aproveitar. Depois ele tem consumo de material de escritório. Esse consumo de material de escritório aqui, ele é classificado como uma despesa fixa. Por que é classificado como uma despesa fixa? Independentemente das vendas, eu vou ter o material de escritório, ok? Então não tem variação de material de escritório conforme as vendas. Vamos descendo aqui para a gente poder finalizar a classificação. Embalagem consumida na indústria. Essa embalagem consumida na indústria, deixa eu só tirar um zoom aqui para a gente visualizar a tela toda. Então, embalagem consumida na indústria, nós temos também o mesmo exemplo ali da matéria-prima, ele é um custo variável. Por quê? Porque essa embalagem, quanto mais eu vou produzindo, variação em virtude da produção. Então, custo variável. Ociosidade de mão de obra, isso aqui é um perigo. Geralmente a gente brinca com aquele pessoal que está morcegando, né? Então, aqui é uma perda. Então, você tem lá uma remuneração que você arca por mês com aqueles colaboradores. Eles, por algum motivo, não estão trabalhando, né? Independente do motivo. Só é perda, você não vai recuperar o tempo. Tem como voltar o tempo. Pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, né? A gente não sabe se vai mudar alguma coisa. Então, aqui é perda. Salários e encargos administrativos. Administrativo, despesa. Então, nesse caso aqui, independentemente das vendas, ele vai ter aquele salário dele. É uma despesa fixa. Lembrando que eu não estou falando de comissão. A comissão foi um dos primeiros itens que nós colocamos, né, que é relacionado ao departamento comercial, que tem variação em virtude da venda. Esse aqui é aquele salário do pessoal que está trabalhando ali no financeiro, que está trabalhando ali no faturamento. Então, ele vai ter uma remuneração dele, a empresa vendendo ou não. E por último, o combustível gasto por vendedores, que nós temos aqui como uma despesa fixa. Por que uma despesa fixa? Porque eu não tenho uma variação em virtude da venda. Às vezes algumas pessoas podem até pensar, mas quanto mais combustível ele gasta, ele pode vender mais. Que é pode e não necessariamente vende. É totalmente diferente. Então pode ser que às vezes eu estou realmente gastando mais combustível e aumenta a possibilidade de eu vender, mas não necessariamente uma venda. Da mesma forma, por exemplo, os impostos. Se eu estou pagando mais impostos, é porque eu estou vendendo mais, assim como o contrário, tem uma medida direta, variação em virtude da venda. Já esse combustível, não. Até porque, de repente, eu não estou sendo estratégico. Às vezes eu estou fazendo uma rota, né, do ponto A ao B, e depois do B ao C, mas eu não planejei, não tracei essa rota, e vou gastar, inclusive, muito mais combustível. Não fiz automaticamente essa roteirização, ou estou visitando o cliente de maneira sem estratégia alguma, né? Inclusive, eu tenho um caso bastante interessante relacionado a isso, né? Em que nós tínhamos uma empresa que nós atendemos e o vendedor, automaticamente, ele estava gastando bastante combustível, mas ao mesmo tempo era o vendedor que vendia muito, ou o vendedor que vendia mais. Isso não chamava a atenção da empresa, porque obviamente era o que vendia mais. Mas na hora que nós fomos fazer uma engenharia reversa, verificar quais clientes essa empresa tinha, quais estavam na carteira dele e a rota, nós verificamos essa engenharia reversa que a conta não batia. É que não fazia sentido ele ter aquele volume de gastos, não é? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, quando a gente verifica que o cara está vendendo bastante e justificar por uma despesa. Porque o princípio da despesa realmente é alavancar ali os ganhos. Mas tem que fazer também uma engenharia reversa para verificar e criticar a informação. E no final das contas, nós descobrimos que ele estava usando o veículo para fins pessoais, inclusive para viagens. Só que estava tudo bem, porque o faturamento era alto. Então, eu acredito que transparência é tudo, né? Infelizmente não houve transparência por parte do vendedor,
ele foi advertido, mas como era um bom vendedor, ainda assim ficou na empresa, mas despertou a atenção dos empresários, em que colocaram um rastreador de veículo para poder realmente entender. Haja visto que o veículo era da empresa. Olha que interessante. Então, além de ter o gasto de combustível a mais, uma manutenção a mais. Tudo por conta da empresa. Eu tenho certeza que isso acontece em diversos negócios aí. Claro que depende muito das pessoas, de caráter, transparência, mas nós começamos a entender como que são meus gastos variáveis. Entender que eles têm alguns impacto na produção, outros na venda, eu já começo a entender e fazer crítica das informações. Isso ajuda você a gerenciar melhor os seus gastos e aumentar a sua margem. Então, eu te vejo no nosso próximo módulo para a gente começar a parte prática, né, a falarmos da contabilidade fiscal. Um grande abraço.